debate com inteligência. Pode existir debate com inteligência. Cândido e o André, que era filho do pastor Neemias Mariem, e o Sinal Verde era a turma da Carlinhos, Lucas, o Cláudio, eram os caras o Júlio, eram os caras da banda que tocava todo domingo à noite. Mas a reunião de sexta-feira era assim, toda sexta-feira na casa de uma das pessoas da igreja, desse grupo jovem, e o Janice sempre ia, ele começou a ir todas elas. Então, ele começou a participar do louvor, dirigiu o louvor, né? E a gente então criou uma relação, assim, um vínculo aí de convivência mesmo. E um dia, isso assim, mas foi muito rápido, coisa de, sei lá, 1-2 meses, né? Aí eu lembro um dia que ele chegou com o Pedro, né? Que a mãe do Pedro ela tinha uma reunião dessa da igreja da católica. Católica, né? Da carismática católica, toda semana na casa do Pedro à tarde. E o Janice ia lá. E o Pedrão chegava da praia, cara, tinha que passar no meio da sala, né? Onde estava o pessoal orando e tal, para poder ir pro quarto dele. E o Janice um dia pescou ele. Falou, não, toca aí, descobriu que ele tocava e tal, e começou a chamar ele para tocar, coitado, precisando de alguém para tocar, né? Aí o Pedro começou a andar com ele. E foi assim que o Pedro se converteu e virou discípulo dele, né? E numa dessas, eles precisando de uma cozinha, né? Passaram o caminho da casa do Pedro para a Praça dos Paraíbas, passava pela porta de serviço da igreja, onde a gente dava a salinha de ensaio, né? E no sábado à tarde estava eu, Cândido e o André tocando, preparando para tocar no culto, assim, a gente sempre preparava como backup para tocar no culto se precisasse, né? Mas a gente geralmente só ensaiava, igual banco de reserva, e treina, mas não joga, né? Aí ele falou assim, pô, vocês estão de bobeira aí, vamos ali tocar. Aí começamos a caminhar com ele. Aí foi assim, cara, a gente pegamos os instrumentos, assim, a gente deu uma passada, tipo, meia hora, ó, a música é assim mais ou menos, tal. Foi esse meio de orelhada mesmo e fomos pra praça. E chegamos lá, já tinham montado uns caixotes lá, a gente subiu lá e começou o Rebanhão no Rio, né? Eu tenho uma pergunta aí, quero aproveitar que a gente entrou nesse assunto, de uma curiosidade. Eu fiz live com o Carlinhos e fiz com o Pedro. Ainda não fiz contigo, espero poder fazer. Vamos fazer, vamos marcar. Rapaz, quando vocês se reuniram para tirar foto do primeiro disco de vocês, ninguém chegou na conclusão que ia dar ruim, não? Com o Janeiro com a camisa aberta? Já tá ruim. Nossa. Aquilo era tão natural pra gente, cara, que a gente não fazia ideia do problema que a gente estava criando. Não fazia ideia. Na realidade, eu acho que tinha dois mundos, né? Dois mundos, né? O mundo Zona Sul, o mundo Tijuca, era uma cabeça, até nas igrejas. Diferente do mundo das outras realidades de lá mais pra dentro. Então, pra galera que era de Zona Sul, praia, andar de skate, era uma realidade, era diferente. Agora, pra galera que ia mais pra Caxias... Mas o grande público evangélico estava na Zona Norte e Baixada, né? É verdade, não tem dúvida. Os crentes que tinham na Zona Sul, hoje não. Mas assim, uma questão aí da camisa aberta, o Paulinho vai confirmar, o Janires, ele transpirava muito. Ele pingava, a blusa dele, ele não aguentava com aquela fechada, ele sempre abria. Você sempre via o Janires na vigília de Bento Ribeiro, adorando, gritando, louvando, orando com a camisa aberta e pingando, assim, a camisa toda molhada, assim, ele transpirava muito. O Dudu quer falar. O Paulinho falou uma coisa interessante sobre o Janires. Falei, Paulinho, que o Janires rapidinho chegou, tudo do Janires era muito rápido, não era, Paulinho? Janires era um cara assim, ó, era pra ontem. Era. Não, e assim, se você não acompanhava ele caçava quem te acompanhava, entendeu? Assim, você tá muito devagar, vou fazer igual o Paulo com as viagens dele. Aliás, tem umas semelhanças interessantes, né? Assim, que eu vejo, né? De vez em quando eu fico pensando, essa é uma viajação minha. Assim, como é que tem uma semelhança do ministério de Janires com o de Jesus, né? Primeiro que ele morreu mais ou menos na mesma época, tal, aquela coisa toda, mas eu também hoje eu tava pensando, cara, olha só que bacana, nós estamos aqui com igual as fases do ministério de Jesus, né? Em Jerusalém, Judéia e na Samaria, né? Então assim, Janires começou em São Paulo, veio pro Rio e depois pro Belo Horizonte, né? Mais ou menos assim, e num prazo muito curto, né? Assim, num horizonte aí de quê? 5, 6 anos, né? Tudo isso mudou muito, né? E deixou histórias que se entrelaçam aí nessa tudo isso aí, né? Acho muito legal isso. Fala, Léo. Outra coisa que eu não sabia, a passagem de Janires para São Paulo. Eu sabia alguma coisa, mas foi legal. Foi o seu nome, o Fábio. O que você falou, eu não sabia essas histórias. Eu achei assim incrível, porque a gente vai pegando as histórias de Janires, ele tem muita coisa.
Tem muita coisa que a gente não sabe. E isso só enriquece. O interessante... Janires tem o coração mesmo missionário, né? O coração dele realmente era um coração missionário, de chegar e tirar a cabeça e dar para alguém, e fazer coisas que ninguém fazia. O ano passado, lá na Cristo Salva, que a Cristo Salva faz um encontrão anual, né? No ano passado, eu conheci um senhor, eu não me recordo o nome dele, mas acho que é seu Oswaldo. Eu estava conversando com o Túlio Regis, aí ele chegou e começou a falar de algumas histórias, tudo. E ele falou, rapaz, olha, eu tô aqui na igreja já faz, uns 40 e poucos anos, e eu morava aqui ao lado, e era uma casinha aqui, a Cristo Salva. E eu passei de bicicleta e tinha um maluco sem camisa dentro da igreja, cabeludo, tocando lá um violão, e gritando Jesus, 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 e tocando violão e tal. Aí o rapaz voltou de novo de bicicleta, passou de novo, e chegou em casa e falou assim, olha pessoal, tem um maluco ali numa casa ali, sem camisa, tocando lá um violãozinho velho, gritando Jesus, esse cara é maluco. Eu vou lá nesse culto pra ver esse cara. E foi, rapaz, foi lá. Aí o seu Oswaldo falou pra mim assim, aí eu entrei aqui na Cristo Salva e tô aqui até hoje. Entendeu? O cara que eu vi um maluco, totalmente diferente daquilo que eles viam naquela época, né? Então tem vários testemunhos, sabe, de coisa assim que era que o Paulinho Moraes falou assim, é coisas que a gente não consegue compreender, até compara. Eu já fiz essa comparação de Paulo também, sabe? Que algumas coisas que a gente lê, por exemplo, teve inclusive o Gesiel, foi a última entrevista, se não me engano, que ele fez, para o João Alexandre, Vila Jerusalém, nós fomos lá pro estúdio do João Alexandre, a gente ficou conversando lá, e o Gesiel falou uma coisa que era marcante nisso. Ele subiu aqui a escadaria aqui, na Vida Paulista, no Colégio Objetivo ali, e o Gesiel ficou meio assim, cabreiro, pipa com aquelas coisas todas lá, nós vamos subir a escadaria, falou, nós vamos tocar ali para esse povo. Um monte de estudante ali, né, sentado ali na escadaria, tudo. Ele falou, rapaz, você vai mesmo? Eu falei, vamos tocar lá. Ele subiu e tal. E começou ali a cantar, e os jovens ali, todos aqueles hippies, aqueles roqueiros, aquelas coisas todas, começaram a zoar, começaram a gritar, começaram a zombar, uma música, duas músicas, na terceira música já estava todo mundo quieto, parado, ouvindo, prestando atenção, e ele falando de Jesus, na quarta música já estava todo mundo já chorando, ajoelhando, era uma coisa assim que era fenomenal, sabe? Coisa que a gente não explica, a gente não consegue entender, sabe realmente o chamado que Deus tem na vida dele. Pastor Edson, a sua passagem com o Janires, você tem história também com o Janires aí, porque o pessoal está contando histórias das suas passagens com o Janires. Teve passagem com ele? Assim, teve uma época que ele morava assim, uns 400, 500 metros da minha casa. Você conhece bem a casa, passou a sua infância lá, né? Mas ele morava na Praça Vanharge. E eu namorava a Ana, ela morava no Flamengo, eu pegava um ônibus da casa dela para mim, que era o 438. E aí ele estudava, ele fazia um seminário, alguma coisa no centro da cidade e pegava esse ônibus. Era meio batata, assim, a gente se encontrava e ficava conversando na praça até de madrugada, né? De 9, 10 da noite até de madrugada. Mas uma coisa que me marcava muito nele, assim, era assim, ele era capaz de contar uma história e cantar, assim, que bom participar com você dessa live aqui. Ele era muito musical nesse sentido. E me ensinou, né? Assim, muitos anos. Hoje eu tenho um curso de composição e eu ensino exatamente isso. Sobre ser musical e você fazer era muito bom. Ele fazia jingle. Ele aqui em BH gravava muito jingle aqui. Sim. Então ele tinha uma criatividade, uma facilidade de criar, de fazer as coisas assim, ó. Você dava o tema, ele... Olha só, rapidinho, gente. Eu vou dar a palavra pro Led, que o Led tá doido pra falar aqui alguma coisa, mas constante. Aqui a Adriana Miranda, de Cabo Frio, Rio de Janeiro, tá falando o seguinte, apresenta os irmãos aí, por favor, Alexandre. Muito bem. Está conosco, aqui, vou falar pela ordem da minha câmera aqui, né? José Carlos Salgado, que tocou durante muitos anos no Complexo J, grande tecladista, homem de Deus. Pastor Ramon Torres, né? Para mim, o historiador é um pastor, mas é um historiador que sabe muito, né? O rei Tem das outro aqui que é o rei das lives, mais de 200 entrevistas, olha só, cara. Lednilson, a enciclopédia da música gospel, né? Pastor Edson Feitosa, pastor da Comunidade Internacional do Zona Sul e compositor.
E nosso querido Dudu Batera, que foi baterista durante muitos anos, é professor de bateria, procurem. Em BH, grande baterista, homem de Deus, um cara que ganhou meu coração. Fizemos uma entrevista só na rádio. Eu falei, esse camarada é gente boa demais, da conta, meu Deus do céu. E Fábio Fonseca, comunicador, radialista, grande amigo de São Paulo, uma pessoa que eu tenho muito carinho. E finalmente, Paulinho Marota, o nosso grande amigo e baixista do Rebanhão, que está com a gente aqui hoje, falando sobre música evangélica, a história e histórias da música evangélica. Vai lá, Led, é contigo. Eu só queria saber o seguinte, eu conheci a história do Janires indo com o Desafio Jovem, na igreja da Cristo Salva, também chamada de igreja do Tio Cássio, né? Que gerou depois a igreja Realidade em Cristo, e que depois alguns saíram e o Estevão saiu e fez a Renascer em Cristo também. Tudo uma raiz só. Aí eu fiquei sabendo dessa história em Fábio Fonseca, consegui descobrir como é que o Janires foi parar na Presbiteriana de Copacabana e agora eu queria saber do Dudu como é que ele foi parar em Belo Horizonte, que eu quero dizer uma coisa aqui. Eu odiava a Banda Azul, tá? De cara, não vou pedir perdão, não. Eu odiava a Banda Azul porque ela roubou o Janires da gente. Ela roubou o Janires da gente. O Janires saiu do Rebanhão e foi pra tal de Banda Azul. Não, que ódio. Meu Deus. Não foi isso não, foi isso não. Aconteceu o seguinte. O Paulinho quer falar ali com a história. Não, porque antes dele chegar em Belo Horizonte, ele saiu do Rio. Entendeu? Então eu sei essa história do lado de cá. Ô Paulinho, Paulinho, vou que você me ajuda aí. Quando ele saiu do Rebanhão, parece que ele estava, antes da Banda Azul, ele estava com conflito com a MPC, concorda comigo aqui em BH? Então, lance é esse. Aí, olha só, tinha os acampamentos da MPC, tinha o clubão, não era isso, Paulinho? Exatamente. Aí Janires começou a dar essa coisa toda e a gente começou a tocar junto no clubão. Na verdade, essa e ele já tinha... história... essa história... Fala aí, Paulinho, porque eu acho que você sabe mais essa transição. É porque isso começou quando em 80 e... Putz, eu vou ver se eu não erro muito aqui, 83, 84... 85. 85, 85. Começou o Som do Céu. Só para registrar, em 84 ele gravou na RBN o disco Janires e Amigos. E ele já não estava mais no Rebanhão. Quem fez a banda para ele foi a Banda Fé. O Silas Lima com a Banda Fé, que acompanhou ele. Ele já não era mais do Rebanhão. O Rebanhão foi uma banda convidada para tocar no disco Janires e Amigos. Então, em 84 ele já não era mais do Rebanhão. 84. 85 ele saiu do Rebanhão. 84, Led, o Janires e Amigos já foi um primeiro movimento dele para se desligar do Rebanhão. Mas a gente continuou até 85, finalzinho de 84 e início de 85. Porque foi. Eu lembro que foi um marco interessante. A gente estava com um evento, a primeira vez que a gente ia sair do Rio para ir ao sul, aí a Curitiba, primeira vez que a gente ia tocar fora do eixo sudeste aqui no sul, né? Assim, a gente chegava até São Paulo. De São Paulo para baixo, de São Paulo para o sul, a gente não tinha ido ainda. Então foi a primeira vez que a gente foi a Curitiba. A gente foi uma vez a Curitiba. Na segunda vez, na véspera, a gente estava se preparando para essa viagem. A gente ia toda quinta-feira uma reunião administrativa de oração lá em casa. Toda semana. A gente tinha 2 ensaios e uma reunião toda semana. E nessa reunião ele falou que ele tinha recebido, né, de Deus uma direção para ir para Belo Horizonte e apoiar o trabalho da MPC. Mas isso foi assim, a gente já vinha tendo um relacionamento com a MPC desde 83, por aí, 83, a gente começou final de 83 e início de 84. Você vê que os períodos são muito curtos, as coisas aconteceram muito rápido. Paulinho, quando vocês vieram em Belo Horizonte a primeira vez, acho que foi justamente isso. Eles tocaram lá no quartel, não sei se foi no quartel, no Instituto Educação, você lembra disso? Instituto de Educação primeiro e depois no quartel, no 12. Justamente, vocês vieram que foi a primeira vez que vocês vieram aqui em BH, foi justamente. E aí começou, aí eu acho que foi também, o Som do Céu foi logo depois. Foi nesse ano também. E aí a gente começou, e realmente a MPC estava numa fase muito legal, né? O Som do Céu era um movimento muito bacana, e ele se envolveu muito. O Brasil inteiro. Então, Dudu. Aí o que aconteceu? Aí que foi o seguinte, o Janires chegou aqui, além do Som do Céu, tinha o Clubão, né? Vocês já ouviram falar do Clubão?
era, como se diz, os clubinhos, né? As reuniões que tinha de grupos de escola, que reuniam toda segunda-feira e fazia o clubão. Aí, com essa brincadeira, a gente tinha o Janice fazer o louvor e sentiu falta uma banda. Chamou o pessoal. A gente começou, era banda MPC até então, nem era banda azul ainda. E a gente fazia o louvor lá no clubão, toda segunda-feira. E foi o que eu comentei, que em Belo Horizonte, o que acontecia? As igrejas eram Lagoinha e Batista da Floresta. Era 2, 3 mil pessoas. O clubão, em plena segunda-feira, lotava. Aí até então, na época que o Janires, até que estava vivo ainda, foi no antigo Cine Amazonas. Eram mais de 2.500 jovens toda segunda-feira. Era muita gente, mobilizava Belo Horizonte inteira. Então a coisa foi tomando uma dimensão que a gente se imaginou, né? Como o Paulinho estava comentando com ele, o Janires sempre foi um cara assim, que fazia as coisas com muita agilidade. A gente custava acompanhar o raciocínio dele, mas depois que a gente pegou o ritmo, era um dia eu já estava gravando, o outro já estava lançando, estava viajando, então foi tudo muito rápido. Muito rápido. O Paulo César Graça Ramon queria falar um negócio, Ramon. Rapidinho, o Paulo César Graça e Paz fez um evento em São Gonçalo, que era o lançamento do LP da Cristina Mel. Cristina Mel, E tava lá, Janires e Nova Banda. Não tinha nome. Eu tenho esse cartaz até hoje. Quem quiser ver, tá lá no meu Facebook. Tem Juízo Produções. Você não, Pelé? Fala aí, Ramon. Tem Juízo. A produtora Tem Juízo Produções. Aí foi Banda e Voz e tal. Janires e Nova Banda lançada com o Mel. Foi muito. Uma questão, ou duas aí com o Janires, é quando perguntaram sobre a ida dele do Rio para Belo Horizonte. É muito bacana para mim poder estar numa conversa com pessoas que viveram literalmente em todas as pontas isso, né? Eu nasci em 80, então eu não vi essa coisa acontecer aí em 84, 85, né? Mas o que dá para perceber pelos relatos, a gente vendo, a ida do Janires para Belo Horizonte está muito ligado com essa questão missional, porque aí você começa a ter a questão dos movimentos. Então, assim, a MPC nessa época, ela é a grande agência evangelizadora de jovens no Brasil, formalmente. Ela tá assim. Exato. Mas a Jocum é numa outra pegada. Eu acho que como foi colocado, assim, o movimento que você tinha em Belo Horizonte era muito forte. E aí algumas diferenças. A MPC. Ramon, a MPC era uma coisa mais urbana, mais galera, cidade, entendeu? Uma pegada mais. O Janires, ele tinha, é o que a gente até falou, né? É a questão dos anos 80, ainda nos anos 80, você tem aquela questão missional. Isso movimenta muito, assim. É o evangelismo, não a questão do movimento. O Rio de Janeiro vai ter, já nessa época, 84, 85, você já tem a explosão do rock, você já tem uma cena voltada muito no rock. Quando a gente escuta, que nem você pega a fitinha branca do Janires, você pega o primeiro disco do Rebanhão, o estilo do Janires é muito mais MPC do que o estilo rock do Rio de Janeiro. O estilo de composição, o estilo das músicas, e você vê essas questões se casando. Agora, é impressionante a importância do Janires nesse cenário musical. Quando, no caso da experiência que eu tive esse ano, de poder conversar com tanta gente diferente, de vários estilos, e você vê a importância do que acontece com o Janires, inclusive dentro da influência do próprio Rebanhão, que é a grande... é o impulsionador de todo um movimento, né? É engraçado isso, não sei nem se os próprios componentes têm noção da importância histórica, né? Que foi. Então você começa a ver essas peças. Agora, o interessante de ouvir os relatos você tem um movimento jovem acontecendo em São Paulo, na mesma época. Você tem ali o Tio Cássio começando, depois vai dar lá na Renascer, alguns anos para frente. Você tem um movimento forte no Rio de Janeiro acontecendo, que vocês conhecem muito bem, e você tem um movimento muito forte em Belo Horizonte. Aí você tem uma explosão, vou usar a expressão assim, você tem uma explosão de bandas e de mercado em São Paulo, no início dos anos 90, você tem essa explosão no Rio de Janeiro, mas você não tem essa explosão em Minas. Você não tem a mesma explosão, mesmo com movimentos muito fortes. E eu vou até provocar aqui. Será que é porque esse movimento dos anos 80 em Minas é ligado ao MPC, que é 100% missional?
e até hoje a MPC ela anda à parte na questão musical, ela tem gente ligada à MPC que fala em gospel, não gosta, né? Acho que é uma questão ali que desvirtuou, porque Minas só vai explodir em termos de vendas, de nomes no Brasil, no final dos anos 90, já na linha de adoração. Então, é uma visão que eu tenho aí ouvindo as histórias. Não, mas o contexto aqui em Minas, veja bem, o contexto em Minas é bem diferente. O que acontece? O Janires, ele foi, assim, um divisor de águas, assim, até para mim, por causa do Clubão, da MPC, da Banda Azul, essa coisa toda. O que aconteceu aqui em Belo Horizonte, infelizmente, assim, o fato de ser a terceira capital, né? A gente não tinha esse respaldo de fazer, de projetar para fora. Às vezes a Banda Azul rodou o Brasil inteiro, porém, não tinha, por exemplo, as bandas do Rio e São Paulo, querendo ou não, tem a mídia na mão. Às vezes a banda, o eixo Rio e São Paulo é muito forte, sempre foi. Não, isso presta atenção, nos anos 80, né, naquela época não tinha internet, não tinha nada. Eu falava que a gente conseguiu fazer a nível de Minas foi muito grande, porque onde os espaços que a gente conseguiu tocar, né, os melhores espaços aqui de Minas nós tocamos, que foi tudo. Mas eu falo assim, as rádios evangélicas, sim, rádio tocava a gente inteiro, mas não tem a proporção, justamente não dá para comparar Minas com Rio e São Paulo, na questão, aí já a gente entra a questão cultural, né? A questão da música, então, a questão cultural, porque lá, o Rio e São Paulo, eu acho que o pessoal era muito mais cabeça aberta que aqui. Por exemplo, o pessoal do Rio, Paulinho testemunha, vocês faziam o Canecão direto, né? Quando nós fizemos um grande teatro para das artes aqui, os caras ficaram totalmente assustados, falaram, vocês vão fazer culto. Não, nós somos uma banda. Porque aí ele ainda falou com a gente assim, a gente não vai fazer show na sua igreja, você não vai fazer culto no meu teatro, beleza? Não, tranquilo. Era desse nível. A conversa com os caras era nesse nível. Aí nós chegamos aqui, conseguimos tocar no Cabaré Mineiro. Não sei quem lembra. Cabaré Mineiro, olha, Cabaré. O que era o Cabaré Mineiro? Cabaré Mineiro era uma casa de shows onde nada mais era Milton Nascimento, Ivan Lins, Ney Mato Grosso. Os melhores, que a da Veloso, todo mundo tocava lá. E aí a Banda Azul conseguiu. Então o que acontece? A Banda Azul, ela conseguiu um respaldo bacana no meio secular, por ser uma banda evangélica, e conseguia alcançar esses espaços. Mas as coisas, uma andorinha só não faz verão. A Banda Azul tinha outros grupos aqui. Não, tinha só a Banda Azul, mas assim, da questão do rock, né? Aí tinha outras bandas, tinha o Nova Dimensão, tinha o Quarteto Livre, mas eram os grupos muito voltados para aquela coisa mais igreja, entendeu? E a Banda Azul não, a Banda Azul era pra rua, pra fora. A gente queria ganhar o pessoal de fora. Nós conseguimos evangelizar até o Cazuza antes de morrer, pra vocês terem ideia. Né? Então o que acontece? Azul, pelo amor de Deus. A gente pensa nisso, só que a Banda Azul era como fala, a gente tava sozinho. Entendeu? Renan, né? Pastor Renê? Ramon. Entendeu, Ramon? Então a gente tava sozinho nessa história. A gente não tinha mais ninguém pela gente. E depois que o Janires morreu, imagina a situação. Nós nos sentimos quase órfãos. Foi o Senhor mesmo que teve misericórdia e o trabalho deu uma impulsionada depois. Mas assim, a gente estava sozinho. Bem dizer sozinhos, porque aí depois, nos anos 90, nós conseguimos gravar. Aí, igual eu falo, a galera que estourou depois, o pessoal, por exemplo, Diante do Trono, a primeira vez que eles entraram no estúdio foi com a Banda Azul, participando do disco Louvor, Louvores, Louvorzão, que eles gravaram com a gente. A minha irmã, Nívia Soares, ela vivia, como se diz, ela era nenenzinha, ela tinha o quê? 10, 12, 15 anos de idade. Ela cresceu ouvindo a gente, vendo a gente. Então, o que acontece? A gente abriu o caminho para muita gente que está aqui em Minas hoje, que está aqui, né? Foi por aí. Mas o que acontece? Nós éramos sozinhos, pensa bem, porque eu tinha a MPC, a visão da MPC, ela tem hoje, eu vejo, ela é aquela coisa mais assim, cult, né? Aquela música mais MPB, papá. Então, o gospel shop de hoje, eles não gostam disso. Né? Eu particular também não gosto, é coisa particular, gosto pessoal. Ouço, se precisar tocar, tem tocado, mas né, eu vejo o conceito musical que a gente tinha na época, era totalmente diferente. E a MPC, ela tinha essa questão. Né? Você vê que era Rebanhão, o Expresso Luz, né, Paulinho? O pessoal que ia lá no Som do Céu, ia Vencedores, Milad, Logos, essa galera que a MPC, Banda entendeu? Bravos também teve. Bravos, né? De Brasília. Raiz. Entendeu? Então, assim, a MPC em si, ela trabalhava essa galera mais. E era pessoas ligadas com a visão da MPC. Aquela visão evangelística.
Então, assim, era gente do Brasil inteiro. E a Banda Azul, graças a Deus, a gente conseguiu ser acolhido pela EPC e, né, fazer esse trabalho. Entendeu? Vou aproveitar o Dudu, já o Dudu está aí no embalo. Ele fala uma parte triste, né, da história da música cristã, que foi o falecimento do Janice, né? E eu já ouvi várias pessoas contar a história sobre como foi e tal, mas assim, a história que eu, com mais riqueza de detalhes que eu ouvi, foi justamente o Dudu que me contou na rádio, numa entrevista que ele nos deu. E conta pra gente aí, Dudu, assim, de uma forma bem resumida, porque eu quero agora passar de Janice, quero passar para a fase do Rebanhão, e aí eu quero ouvir um pouco do Paulinho, uma fase sem Janires, como é que era depois, eu quero passar depois pro Paulinho, é a fase depois sem Janires. E eu, antes de o Paulinho, eu quero que cada um, pelo menos 3 pessoas aqui, conte uma história engraçada do Janires, porque eu tenho certeza que tem história engraçada do Janires. Então, pelo menos 3 pessoas contarem a história rapidinho. Vai lá, meu querido, primeiro, Dudu Batera, de BH, falar pra gente como é que foi essa questão aí do falecimento de Janires, de como aconteceu. Bom, como eu havia comentado mais cedo, o Paulinho, questão do Janires, tudo dele era muito rápido. Então, assim, nós tínhamos o pique era assim, saímos de Goiânia numa época, fomos pro Rio gravou o disco ficou pronto, aquela correria toda, aí saiu o fitinha cassete, aí depois, né, aquela correria toda, o Janires indo pro Rio para buscar um teclado nosso que estragou, o teclado do Gui que tinha dado problema. Na volta, teve um acidente. O que aconteceu? Isso na segunda-feira, já tinha marcado de esperar o Janires pro clubão, para chegar pro clubão. E era 7h30 da noite, começava a reunião, e nada de Janires chegar, a gente estava esperando ele. Isso na sexta-feira anterior, nós havíamos tocado numa festa até de um aniversário de uma amiga nossa, eram os irmãos Ronaldo e Roseli, e Janires chegou para mim, Dudu, vamos passear no Rio ou não? Vamos lá, a gente vai pro Rio, leva o TK para arrumar, de lá a gente passeia, vai ver um show de Dias Mania, ia passar lá, acho que ele foi para casa do Paulinho, não sei se eu acho que ele dormiu na sua casa, Paulinho. Não, nessa semana não. Nessa semana não, né? Ficou lá em casa não. Eu fui pra sua casa depois pra buscar o teclado, fiquei lá um dia lá. Isso. Mas aí o que aconteceu? Janires foi, ele falou, vou comprar sua passagem. Aí na hora que o Janires ligou do Batera, comprei sua passagem, aí eu falei, Janires, eu não vou mais não, velho, não tô sentindo de não. Aí ele, do Batera, seu homem é um saco de batata. Aí foi do jeito que a gente sabia, né? Janires, eu sou um saco de batata, eu não tô sentindo de, eu não vou não. Eu acho que ele morreu com raiva de mim. Aí eu não fui, velho. Eu senti de não ir, não fui. Foi mais estranho, entendeu? Não tinha porquê, eu tentando ir. E na época eu ainda trabalhava, eu era bancário, meio horário, músico, dava aula, tinha começado a dar aula de bateria, que tem tudo, mas eu trabalhava no banco na parte da manhã. Aí isso na segunda-feira, a gente chegou, fomos pro clubão tocar, deu horário, a gente chegou, nós temos uma oração, senhor, onde é que o Janires estiver, o senhor guarde ele agora, a gente não estava sabendo de nada. Começamos o clubão, improvisamos sem ele mesmo. Fizemos o clubão, fomos embora para casa, todo mundo preocupado, nada do Janires ter chegado. Na terça-feira ligou o policial federal do Rodoviária Federal para a MPC avisando que o Janires havia falecido. Aí aquilo foi um baque, avisaram para mim, eu corri, pra você ter ideia como é que era a relação, foi a primeira vez que eu andei de avião. Meu pai me pagou as passagens aéreas, eu fui para Brasília correndo para esperar o corpo de Janires. Eu fui o primeiro a chegar, eu fiquei desesperado, preocupado com a situação, foi muita coisa muito forte para mim. Eu era um rapazinho de 19 para 20 anos de idade, eu era bem novo. E para mim foi um susto. Aí quando assim, uma imagem inesquecível foi o seguinte, quando chegou o corpo do Janires, é uma coisa que a gente aprendeu muito, foi o seguinte, o Janires era um cara totalmente desapegado, sabe? Era um cara assim, igual, chegasse a roupa do corpo, ele precisava te dar e dava, né? Então chegou lá o caixão do Janires, a bolsinha de roupa dele, a bolsa de roupa, o paletó que ele usava, a Bíblia dele, a Bíblia, e o Ovation, aquele famoso Ovation do Janires. Era tudo que o Janires tinha na vida. Chegou isso do caixão, tá tudo por cima do caixão dele. E quando a gente era o velório lá na igreja presbiteriana Nova Vida, lá em Brasília, dona Luzia, mãe de Janires, vocês vão louvar aí, vocês vão tocar. Botou a gente para tocar do lado do caixão, tocamos do lado do caixão de Janires. Aos prantos, chorando, tocamos do lado do caixão de Janires, louvando, e ela nos consolando, falando, não, ninguém chora não, que ele tá feliz, tá com Jesus. E nós fazendo o louvor, cantando as músicas da Banda Azul do lado do caixão de Janires. Então foi uma das mais fortes que eu tive na minha vida, sabe?
Fora a convivência com o Janice, tem muita história, muita coisa interessante que aconteceu. Eu falo que o Janice foi um cara muito desprendido, foi realmente um cara que teve aqui para fazer a diferença. Deus usou o Janice, tanto aí em São Paulo, como no Rio e aqui em Belo Horizonte, para realmente nos dar essa convicção que realmente Jesus vive. Tá? Muito bem. Ô, Dudu, finaliza aí, conta uma história engraçada que você tem aí, depois eu vou pedir para quem? Para Paulinho. Alguém mais tem? O Edson tem alguma história? O Lednilson? E aí? Vamos lá. Uma história engraçada aí. Não é tão engraçado assim, que o Janires, até então, Paulinho, não sei se vocês eram assim, eu nunca vi história de Janires com garota, né? Namorada, você quase não via. E aí tinha uma época, nessa época lá, começou a rolar uns papos de uma menina lá de Jequiti, que é a cidade da menina, uma menina que eu nunca vi ele falar de menina, mas ele comentava com certo, assim, jeito dessa menina, era isso. Aí quando ele comentava com ele xingava a gente, mas não é uma história engraçada, mas era uma coisa curiosa. Que quando parece que Janires ia pensar, e eu acho que foi uma coisa muito interessante, que eu associo isso muito com a questão da morte de Janires. Quando Janires, de repente, ele estava com 33 anos na época, né? Pensou em ter alguém para namorar, alguma coisa assim, então levou o Janires. Foi uma história muito interessante. Ele jamais... Paulinho, você sabe disso? Você já viu o Janires com a namorada, Paulo? Não. Pois é. E a única vez que cogitou assim, ele tocou no assunto com a gente, foi essa que ele ficava alegre. Foi ele morreu. Mas assim, é uma história muito doida. Tá? É verdade. E aí, Paulinho? Fala. Tem um sem número, né, cara? Tem um sem número, mas eu tenho algumas, assim, pelo menos umas 4 que eu me lembro aqui. Uma, a gente tava saindo da casa do Cândido uma vez em Ipanema, e era de noite, a gente tava ensaiando aquela música Jesus General, que a gente nunca conseguiu gravar, que ele gravou na fita, e a gente não conseguiu fazer outro arranjo novo. Aquele ficou tão bom que a gente não conseguiu fazer outro. A gente tava na casa do Cândido, até tarde, ele morava em Ipanema, e a gente saiu de lá, era mais de 11 horas da noite. E de repente a gente tava andando na rua assim, imagina, né? Aí passou o camburão, parou, botaram a gente no muro, lá virado pro muro lá pra revistar todo mundo. Aí na hora que abriu a bolsa do Janir, o que tinha lá? As fitinhas e a Bíblia. Aí pronto, ele não perdia uma chance, cara. Aí já começava o seu guarda, ó, tá aqui, ó, essa aqui é a minha identidade, tá aqui, ó. Aí começava a falar, abria a Bíblia e começava a pregar. Muito legal. Aí isso aconteceu uma vez também no ônibus, os caras deram uma blitz no ônibus, a gente voltando, acho que dentro do Ribeiros. A gente tava voltando lugar também bem tarde no ônibus, também deram uma dura no ônibus, entraram e os caras vão direto nele, né? Não sei porquê, ia direto no Janir. Aí já aproveitava, abria a bolsa, tirava a Bíblia lá de dentro. Nossa! Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Cara de maconheiro, cara, né? Ribom, aquela camisa aberta, aquela barba de qualquer jeito. Eu tô lembrando lá na rodoviária Novo Rio, Paulinho. A gente tava lá na rodoviária Novo Rio. A gente tinha nome ainda não. Foi, acho que na volta dessa viagem aí, o Led. Lá do Sem Juízo, lá desse show que nós temos lá em Olaria. Aí tá lá na rodoviária, a gente pensando em nome de banda, aí um rótulo da bebida, Banda Azul. Falei, Janinho, Banda Azul. Aí ficou. Foi assim, foi isso que eu o nome. Essa é boa. Muito espiritual. Muito bom. Essa é boa. muito espiritual. Olha só. Vamos lá. Agora nós vamos passar o seguinte. Janires faleceu. Rebanhão continuou sua missão. Banda Azul continuou sua missão. E aí eu queria saber como é que foi isso, Paulinho. Depois de Janires, que era um poeta, um grande músico, um grande poeta, um grande evangelista, né? E como é que foi? O Rebanhão não pode ser menor que fazer coisas menores que Janires. E como é que foi isso? Fala pra mim aí. É uma pergunta difícil mesmo, mas até responder é difícil, né? Porque a gente não tinha, quando o Janires saiu, assim, eu acho que a grande marca do Rebanhão é do Janires, né? Foi ele que imprimiu, né? Não tenho dúvida nenhuma, eu acho que ninguém tem dúvida disso, né? A cara do Rebanhão está muito mais associada a essa imagem do Janires, né? Do que depois, né? Depois a gente teve que se virar com o que tinha, né, cara? O que tinha era ali, era a gente. Carlinhos é um cara extremamente talentoso, né? Como músico, como compositor, como a visão dele de música, e isso ajudou muito, né? Acho que a liderança do Carlinhos salvou o Rebanhão, assim, depois que o Janir saiu, não tem dúvida nenhuma. Porque o Pedro, para mim, é um gênio, né? O Pedro é um cara genial, mas quem tem essa pegada, né, de
movimentar, de fazer acontecer, sem o Janires, é o Carlinhos. É o caminho natural, né? Carisma do Carlinhos. Carisma do Carlinhos, exatamente. Pode falar. Não, eu preciso. Aí eu acho que talvez não. Eu acho que eu sou o mais novo aqui da turma. Eu sou de 80. A minha relação com o Rebanhão é com o Carlinhos, não é com o Janires. Então eu já sou da geração do Rebanhão, de ouvir o Rebanhão. Eu sou paulistano. Então a questão das bandas de São Paulo, o Rebanhão foi, acho que a primeira banda fora de São Paulo assim que eu escutei. É o Carlinhos. Eu vim conhecer mesmo as questões com o Janires muito tempo depois, pesquisando a história. Mas talvez até pela ida dele para Minas Gerais, para Banda Azul e tal. Então, assim, o Rebanhão, ele tem, é o que você colocou, a marca do Carlinhos e depois até do Pedro, né? É muito forte também. Eu acho que dá para levar na mesma pegada. Sem dúvida. É isso mesmo, eu acho que assim, os estilos surgiram, né? Os estilos se mostraram bem diferentes, né? Se você pegar as 3 fases do Rebanhão. Eu vejo assim, Paulinho, o Rebanhão com o Janires era uma banda de rock. O Rebanhão com o Carlinhos virou um pop rock. Isso, é isso mesmo. Exatamente. Né? Quando o Carlinhos saiu, né? Até assim, foi o terceiro, vamos dizer, o terceiro movimento, né? Quando o Carlinhos decidiu. Foi depois da Polygram, né? Não, o Carlinhos com a Polygram, o Carlinhos ainda tava, né? Carlinhos saiu, a gente já tava na Gospel depois do primeiro disco. Foi quando a gente gravou o Pé na Estrada, foi logo depois que Carlinhos saiu, em 91. Porque ele também, eu acho que ele sentiu também né, que ele queria realmente imprimir o ritmo dele, né, a carreira dele. Acho que era um momento decisivo para ele, né? Assim, se ele não tivesse saído, ele não teria construído a carreira dele, né? Enfim, acho que as coisas seriam muito diferentes. Então, foi uma fase muito, muito rica assim, cada disco mostra uma história, né? Eu acho assim, se você pegar a trajetória do Rebanhão, traçar, você vê que ela é toda sinuosa, né? Você não tem uma continuidade de estilos, né? Então, por exemplo, eu tenho, para mim, assim, para mim a melhor experiência com o Rebanhão foi Luz do Mundo, musicalmente, pelas oportunidades, né? Assim, muito legal, assim, a sonoridade do disco, né? Foi realmente uma coisa muito, foi assim um prêmio, né? Mais Doce que o Mel é um marco inicial, né? Muito legal, mas eu gostaria de ter feito Mais Doce que o Mel de novo, com, né, mais bem tocado, mais elaborado, mais rico, né? Porque as músicas eram muito boas, mas ficou abafado, ficou pequeno o som. Quando a gente fez Luz do Mundo, não, Luz do Mundo já era um outro som, era outra sonoridade, um disco muito foi muito luminoso, assim, bacana, a sonoridade dele muito legal. Depois a gente teve uma outra experiência. Transamérica, 24 canais, era top da tecnologia naquela época, né? Era o melhor estúdio que tinha no Rio. Então foi uma bênção, foi assim, realmente uma bênção, porque Deus moveu o coração do Davi, né? Que eles criaram a arca para tocar o Rebanhão, para montar para dar suporte para o Rebanhão. Isso foi um movimento de Deus, assim, para nossa vida. A gente tem uma gratidão eterna àquela família da Tia Ruth, do Davi, né? O pessoal da família Nelson, realmente foi uma perda grande. Ele faleceu esse ano, né? Com Covid. Mas enfim, e a terceira fase, para mim, muito rica, foi a da quando a gente gravou Semeador, né? Porque Semeador foi gravado dentro da EMI Odeon, que era um estúdio pequeno, da Top Tape, lá na Rua Alice, que era um lugar musicalmente muito, um marco também, né, na história no Rio e tal. Ali em Laranjeiras era um estúdio pequeno, muito moderno, muito novinho, todo equipamento novo. E foi a primeira vez que a gente conseguiu gravar com o digital, né? O Pedro tinha acabado de comprar um Mac daquele pequenininho, né? E estava começando a música digital. Então foram assim, 3 sonoridades muito diferentes, né? Luz do Mundo, Mais Doce que o Mel, Luz do Mundo e Semeador. Depois eu acho que a coisa deu uma estabilizada, assim, ficou, acho que meio nada muito empolgante, assim. Fora o princípio, que aí é o quarto movimento com a gospel, porque aí realmente tem uma outra pegada, né? Mas assim, são mais na cara, né? O princípio é o violão mais na cara. Exato, Então assim, eu acho que tem essa. E o Semeador tem o Sidney Amaro na bateria. Sidney na bateria, Tutuca e Sidney, né? E Sidney e Natan, a galera toda da banda de voz ajudou a gente naquele disco, né? Então foi muito legal também
essa convivência, né? E aí a gente também tem as influências, né, que a gente vem trazendo, né? Acho que tinha muito de Roupa Nova, né? Naquele disco, a gente estava curtindo pra caramba, som dos caras. Carlinhos tinha muita amizade com o Kiko, né? E a gente começou, eu tinha muita influência do Police, do New Wave, né? Do rock início dos anos 80, que fazia parte da nossa vida. Isso, de certa forma, ficou gravado nesses discos, assim, né? Ficou carimbado. Mas realmente são fases muito diferentes e tem a ver diretamente com quem está na liderança musical da banda, né? Primeira fase, Janir, segunda fase, Carlinhos, e na terceira, Pedro firmou com uma outra sonoridade, que a gente fala pouco dela, mas é assim, extremamente técnica, extremamente bem feita, e feita com muito amor, né? A última fase do Rebanhão é riquíssima, né? Se você ouvir os discos e tal, inclusive a experimentação, é um outro novo período de experimentação, né? Quando veio uma formação nova, completamente diferente, uma sonoridade nova, vocais novos, e músicos de muita qualidade, né? Então, assim, são histórias diferentes, né? E fases diferentes que tem a ver com muito a marca de quem está na liderança musical da banda. Agora, eu queria chegar nos anos 90, porque a gente tem muita coisa aqui, e aí é o seguinte, eu tenho aqui, a gente está tentando sair dos 80. Como o Paulinho falou, a primeira vez que eu vi Rebanhão ao vivo foi, na verdade, é o seguinte, eu comecei a ouvir Rebanhão por causa do irmão do Pastoretti, do Elmer, que botou também, fizeram a lavagem cerebral para mim de Rebanhão, né? Em 86, 87, né, Pastoretti? Que a gente tava. E aí, jogou Rebanhão, pra mim, muito Rebanhão. E a primeira escrita do Rebanhão foi em 91, pé na estrada, lá no Espaço Cultural da Lagoa, Pastor Flávio, né? Tá bem, na Vida da Lagoa, Piraquê, isso né? mesmo. Eu vi ali, maravilhoso. Primeira vez que eu vi Rebanhão ao vivo. Depois eu vi no Canecão. Mas olha só, aí eu queria saber o seguinte: nessa mesma vibe, surgiu uma banda, duas bandas. Primeiro que eu falo dessa banda, que foi, não sei a data, mas eu acho que o Zé pode falar melhor pra gente, que foi Complexo J. Quando surgiu o Complexo J, você é um dos fundadores do Complexo J, é impressão minha, como é que foi isso? E depois eu quero saber do 100 por 1. Ó, Complexo J, depois 100 por 1, que é década de 90 aí, explodiu. Na verdade, o Complexo J, o disco 3 foi em 91, se eu não me engano. Então eu quero fazer essa ligação aí. Primeiro, fala. Rapidinho, antes de entrar nessas questões, a gente falou muito do Janires, mas a década de 80, ela tem pelo menos aí três mortes muito sentidas na música. Porque a gente tem o Jairinho do Elo, que era uma peça assim fundamental. O Elo, ele vinha inclusive uma aproximação com vencedores muito interessante. Você tem o Jairinho, você tem o Janires e você tem o Sérgio Pimenta, que morre ali depois ligado a vencedores do Grupo Semente, que são 3 mortes assim na sequência, 2 por acidente e o Sérgio Pimenta pelo câncer, né? Que são muito sentidas, porque a gente está falando de 3 compositores, 3 líderes assim, excepcionais, né? Então os anos 80 eles têm essa marca triste de perdas assim muito grandes e de maneira trágica, né? As 3 mortes. É verdade. Obrigado, pastor Ramon. Muito bem observado. E essa semana eu estava ouvindo muito Sérgio Pimenta. Eu ouvi Sérgio Pimenta a semana toda. Capitão tá chorando Sérgio Pimenta. Tava chorando na 28 de setembro, chorando ouvindo Sérgio Pimenta. Que coisa linda. Diga lá, ô Zé, conta pra gente um pouquinho. Eu quero ouvir os dois que estão mais calados aqui, o Zé e o Pastoretti. Vai lá, Zé, fala pra gente como é que foi participar do Complexo História, né? Foi muito bom. O Complexo J começou na minha cabeça, que aquela minha vontade, aquele meu susto inicial de vir do mundo, encontrar música na igreja, ela não era de igreja, ela era do mundo, né? Aquilo ali me chamou a atenção, um inconformismo. Eu sempre fui muito inconformado, eu era muito... Até na Maranata o pessoal ficava meio estranho, eu tocava baixo, na realidade meu instrumento é contrabaixo, não é teclado, eu fui teclado depois. Com o meu primeiro contrabaixo eu comprei em 72, do meu primo, que era do painel de controle, que me vendeu e ainda me devolveu o dinheiro para poder voltar para casa. Eu não tinha dinheiro para voltar para casa. Painel de controle, que legal, cara. Essa banda era muito legal, essa banda era top. O Serginho era baixista, era meu primo. Eu passava férias lá em Guadalupe, eu tocava Jorge Ben, então tinha todo um grupo de... O próprio Roupa Nova antes, que tocava naqueles bailes naquela época.
E eu vinha sempre conformado, né? Eu sempre fui muito ligado em música. Em 68, eu estava em Caxias com meu pai, vendo uma obra, meu pai era engenheiro, era garoto, eu ia com ele, ouvi Soulful Strut. Caramba, que música é essa? Foi uma revelação. Pá, pararará, pá, 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 pararará. Né? Você lembra essa música? Até que eu fiz uma homenagem do Sábado Quente a essa música. Aí, na igreja, eu era simplesmente tocando em reunião de jovens. Era não era nem Complexo J, era Sal da Terra. Todas as bandas se chamavam Sal da Terra. Era Sal da Terra, Sal da Terra 1, 2, 3, 4, 5, 1.580.000. Era uma briga danada com Sal da Terra. Mas era eu, Carlinhos e o Lili Batera, que éramos muito amigos. Ainda não tinha Porque o Complexo J foi uma junção de várias cabeças, mas começou com a gente na reunião de jovens. Depois o Marquinho se converteu. Começou, deixa eu tocar, ele era chatinho. A gente, tá bom, toca, só que ele não tocava direito. A gente foi lá, formou aquele grupo de reunião de jovens. Entende? A gente começou a participar muito direto de final de ano de praia, a Geocum, evangelismo no dia 31, montar som, virar a noite. Depois, lá na frente, então já tínhamos alguma coisa, já tocávamos, eu já tinha algumas músicas, Espaço Sideral, Solidão, já tinha algum processo. Depois veio o Gilberto, que era da rádio 99, se me fala a memória, o Gilberto Elias, que ele tocava baixo, eu achava um desperdício aquele menino ficar parado, aí eu fui pro piano, porque eu já tocava piano, né? Eu fui pro piano e o Beto foi pro baixo, aí foi assim que começou a formação, só que no início dos anos 80, era difícil ter teclado. Você, na realidade, todo mundo era rato de rua da Carioca, ficar na vitrine olhando as lojas de instrumentos. Era o que a gente fazia. Era, direto. E depois... Inclusive, vocês devem ter comprado teclado com a minha tia Wilka. Foi funcionária... Eu comprei o meu primeiro teclado, um A30, na época, um JV 880, na guitarra de prata. Comprei lá, mas isso foi, anos luz depois que passar pelo Mar Vermelho, Monte Oreb, aí foi embora. Foi assim, foi um negócio... Não tinha, todo mundo era adulto, estudante de engenharia, não tinha. Aí depois veio o Hélio e a Elisa, agregaram. Aí nós montamos a banda, mas qual era o nome da banda? Eu sabia. Eu tinha até vergonha, Complexo J, eu falei, cara, que nome. Se a gente já era mal visto por tocar rock and roll, de transformar a música assim, não posso viver sem você, meu irmão. Aí na nossa mão, não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver. No meio do culto, cara, assim. Era assim, Então a gente mudava tudo. Com uma prosinha de um salve dia. Cara, quando a gente foi tocar em Santos, eu nem entendia que do nosso lado tinha 2 diáconos. Eu tava tocando, tinha um diácono de um lado e um diácono do outro. Mas por que esses caras estão fazendo aqui? Era lima, qualquer coisa, a gente já puxava e levava pra fora e acabou. Era essa a nossa vida. Pastor Paulo estava desesperado com a gente. Coitado do pastor Paulo. E a igreja Maranata tinha muito equipamento. O pastor Paulo sempre foi... Na década de 70, a gente já tinha Jazz Coro 120. Isso era difícil. Temos Jazz Coro 120. Yamaha com caixa Leslie para órgão, já tinha direto. Mas quem disse que ele liberava pra gente tocar? Ninguém faz o que a gente fez. A gente pegava escondido, mas ninguém faz isso. Eu já pedi perdão a ele. Oi. Ô Zé, eu tenho uma pergunta pra você, Zé. Perguntai. Olha, Didi. Me conta como é que foi aquela experiência de ir no Jô Soares, cara. Nenhuma banda evangélica, nenhum cantor evangélico tinha ido no Jô Soares e vocês foram. Como foi essa escolha? Foi um colega nosso chamado Wellington, que foi que levou a gente naquela igreja lá em Santos, que tinham 2 diáconos. A gente sabia que era o Wellington, então foi lá, por saber que era o Wellington, botaram 2 diáconos de chácara do nosso lado. Então ele preferiu mandar mais cruéis da igreja, foram convocados ainda em processo de conversão para estarem nos assessorando. E, cara, ele vamos botar você no Jô Soares, começou a perturbar a produção do Jô Soares. Começou a perturbar, até que coincidiu, não sei com que cargas d'água, que foi um milagre. Nessa hora a gente sabe que é intervenção divina. Nós não éramos os melhores, muito pelo contrário.
Quem não tem um instrumento, eu não tinha teclado meu na época, não tinha. Então, quando você não tem instrumento, você não tem uma sonoridade. Se você não tem uma sonoridade, você não tem uma definição musical. Não tinha nada. Então, a música, em cada lugar, era uma coisa diferente, porque eu tocava num teclado diferente. Se a hora era aquele somzão de Van Halen, a hora parece um fom, porque era um miname e ficava. Aí fomos para lá tocar. Apareceu, o cara bancou, viagem. Foi um negócio assim que ninguém acreditou. Nem eu acreditei que eu estava lá. Só que nós chegamos lá para tocar uma música. E a produção, isso o Wellington não nos falou, tinha escolhido outra música. Então, cara, foi... E nós já estávamos com uma formação nova, que tinha o Martinho e o Murilo, que nunca tocaram aquela música que o cara escolheu. Então, cara... Foi assim, e ele saiu quando nós falamos, nós ensaiamos essa, quando ele saiu do camarim, passou um sabão na gente, só que a gente não sabia. Não tinha, porque ficou com o Wellington. Mas graças a Deus foi tudo bem, falamos de Jesus, falamos do amor de Deus, que foi sempre a nossa vontade. Eu quis falar daquele que morreu por mim e ressuscitou. Ainda que foi da forma de rock, da coisa mais doida, mas eu queria falar de Jesus. A vontade de falar de Jesus. E fomos pra lá. Aí tá o Murilo novinho, todo mundo novinho. E ele começou, fez todo o processo numa música chamada Deus é Real. Quer dizer, ninguém nunca mais tinha tocado essa música. Era no primeiro LP. Nós já estávamos no segundo LP com uma mudança de sonoridade tremenda. Aí, saiu aí, ó. Dali eu fui trabalhar em Porto Alegre, viajei para Porto Alegre. Muito bem. Muito. Mas isso foi um milagre. Isso foi um milagre de Deus, tá? E nós tivemos muito apoio aí em São Paulo, uma coisa também lá no Tio Cássio. Nós éramos, podemos dizer, ratos da igreja do Tio Cássio. Nós conhecemos muito o Manga sempre estava aqui. Então, quando vinha a oficina G3 tocar aqui, eles usavam os nossos equipamentos. Quando nós íamos para lá, nós usávamos os equipamentos dele dormindo na igreja deles lá. Conhecemos o Manga. Na final, o oficina G3 que nos levou para tocar no Terceiro Céu, de Ibirapuera, onde estava também o pessoal lá do Rebanhão. Tocamos lá, onde eu conheci a banda Rara, onde eu fiquei apaixonado por aquela música da Jerusa, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Santo e Santo, aquela música fala comigo até hoje. Mas foi, olha, o Senhor nos levou na nossa meninice, na nossa inocência. Muitas vezes fazendo até pegando equipamento escondido para levar e tocar e guardar. Eu já pedi perdão, pastor. Cara, nós passamos uma situação que nós fomos tocar na Metodista. Nós pegávamos os equipamentos na Vila Isabel. Esquecemos um conjunto de pratos, seja, na meio-fio de Vila Isabel, em frente à Rádio Guarnovas. Chegamos lá, a gente não sabia, porque a gente vamos morrer. O pastor Paulo vai matar a gente. A gente precisa morrer na mão do ladrão do que na mão do pastor. O pastor era bravo pra caramba. Aí nós oramos, Senhor, tem misericórdia de nós. Estou prometendo que não vamos mais fazer isso. Qual foi o milagre? O Figueiredo, que tomava conta da Rádio Guarnovas, viu um tumulto lá na rua. O que acontece? O cara achou o jogo de pratos, tudo importado da igreja, e levou. Aí o policial desconfiou que aquele prato não era do cara, segurou o cara. Aí começou aquela confusão. Aí o Figueiredo foi lá, viu. E esse prato era dos meninos, eles esqueceram. Aí o guarda devolveu para ele e pagou. Respondeu mesmo. Nunca mais pegou esse instrumento escondido, né? Nunca mais. Eu já pedi perdão ao pastor Paulo, já fui lá, pedi ele, pastor, igual Jacó quando Isaú, a cada 2 metros se prostrava. Olha só, agora é o seguinte, em 91, pastor Edson estava ali, nós estávamos na igreja aí, Joga Vida, e pastor Edson tem uma história muito interessante em relação ao pastor Pinheiro e um culto que tinha lá na igreja que era chamado o culto das primícias. Eu acho que é essa história aí, né, pastor Edson? Conta a história aí, como é que surgiu a questão primeiro, da revelação que tinha da sua música, das suas músicas, suas canções, em relação ao propósito que existia nesse culto das primícias, né? Eu acho que uma revelação que tiveram. Conta essa história pra gente, pastor Edson.
acho que é você que vai ter que contar pra mim, que eu não lembro. Porra, esqueceu, pô. Cara, eu tô melhor que tu. Eu vou falar pra você bem breve em relação a isso. Não dá pra falar em 100 por 1, depois que a gente fala em Rebanhão e depois a gente vai em Complexo J. Mas o que é importante falar aqui? A gente começou, que eu era da MPC na época. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho as músicas do 100 por 1 no meu coração até hoje, cara. Me marcou profundamente. Eu também. Claro. Eu também. É muito lindo. Que bom. Mas a gente levantou a minha fé. Que bom. A gente começou como um grupo de evangelismo. Eu era muito ligado à MPC, só que nessa época já foi 84, 85. Eu já tinha saído da universidade, mas eu tinha sido contemporâneo lá do Pedro Braconô, eu já conhecia desde 81 por causa do Rebanhão. E aí a gente conheceu a Lúcia Marota, a Silvana Marota. E aí juntamos para fazer um evangelismo. Quem apareceu? Apareceu Samuel Lima, o pessoal que era da Assembleia de Deus de Madureira e tal. E aí toda semana a gente tinha aquele culto. Era o Erge para Cristo, né? Era o PC. E um dia, não sei por que eu falei CPU, mas eu gosto muito desse versículo de Marcos 4,12, de 100 por 1. E aí ficou sendo 100 por 1. A gente então ficou tocando lá de 85 até 87. Né? A gente se casou na UERJ, eu e a Ana, e a gente continuou cantando lá. Depois eu passei para Petrobras e fui para fora do Rio de Janeiro, tive um hiato aí no meu ministério musical, de 87 a 91. Quando foi em 91, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, aí a formação já era eu e a Ana, meu irmão, o Elmer e a Marta. Eu peguei aquelas músicas que a gente tinha antes, fiz outras músicas, todas as músicas são minhas e da Ana no disco, né? E gravamos o primeiro LP lá no quarto do Pedro Braconô. Tá entendendo? E aí o resto é história, assim, porque eu acho que tem um carinho de falar de 100 por 1, é porque ele foi, assim, a gente gravou o primeiro LP, depois o segundo LP já foi para uma gravadora com músicas do primeiro e música inédita. E aí, quando eu estava fazendo o repertório do terceiro disco do 100 por 1, eu e a Ana, a gente fez uma música. Ventos de Avivamento, 1995, né? 91, 93, 95. E aí, quando eu já estava na comunidade, quando eu fui ensinar na comunidade essa música, foi no primeiro culto, foi um negócio absurdo, a gente tocou 40 vezes. E aí o pastor Marco deu uma palavra, ó, ele nem sabia que a música era minha, que música é essa? Eu fiz essa semana e tal, aí, essa música vai estar no CD da comunidade. Isso foi em agosto de 95, em outubro a gente gravou o CD, aí sim, era o Ministério de Louvor da Comunidade, nunca mais teve, o 100 por 1 teve sentido, mas o 100 por 1 foi um pouco dessa raiz musical, né? Foi essa transição que eu e a Ana fizemos, o Elmer também, a Marta, fizemos para o louvor congregacional, que é onde eu me encontrei mais, né? Porque, assim, por último, uma coisa lá de pop rock, no segundo ele fez alguma coisa de rock, mas eu me encontrei mesmo como compositor, compondo música para a congregação cantar, né? Eu acho que eu tenho para falar de 100 por 1. Inclusive, pastor, inclusive aqui, ó, a Lisa tá cantando para Deus Não É Impossíveis aqui. Quem mais aqui, ó? A Adriana Miranda, de Cabo Frio, tá cantando para Deus Não É Impossíveis, porque o pessoal tá falando assim, lê, por favor, lê os comentários, por favor. Eu também tô cantando isso aí. Tô cantando ela aqui, ó. A Adriana falou aqui, ó. Gente, eu tinha 13 anos, ainda lembro da letra toda. Que bom. Aí a Lisa, eu lembro só o refrão. Mas tá vendo? Tá vendo? A gente às vezes não sabe, não tem noção, né? Da relevância que a gente, que a obra, né, tem, né? Fala, né? Eu e Ana, a gente fez essa música em 84. Nosso querido Edson aí. Só um minutinho, Luiz. A gente fez a música em 84 e a gente tocou algumas vezes, assim, em igreja. A gente tocou a primeira vez na UERJ, assim, e o segundo lugar que a gente tocou essa música que pegou, né, foi no acampamento da MPC, lá em Macacos, em Minas Gerais, em 1985. Foi quando eu conheci o Banana, e quando eu voltei para o Rio, eu falei, Silvana, você tem que conhecer o Banana. Você foi o Cupido? Você foi o Cupido aí, Paulinho. Aí, ó. Que legal. Tá vendo? Eu conheci a Leca também. Eu conheci a Leca nesse acampamento. E nós tocamos para Deus Não É Impossível lá. Tem história para contar, né? Tem, tá vendo só? Que bacana. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu sou uma pessoa, eu não tive contato com vocês, assim, do Rebanhão, assim. Mas eu ficava olhando que a sua irmã foi do 100 por 1, não foi, Paulinho? As duas. Né?
E tinha uma que eu falava assim, eu achava uma delas, eu não lembro quem era, eu era garoto, pequeno, tinha 12 anos, 13 anos, sei lá. Eu era apaixonado. Eu falei, ela é muito linda, ela é muito linda. Eu ficava coisa de garoto. Olha só, coisa de garoto. Tinha o Moisés, eu acho que você nem sabe dessa história. O Moisés, né? Moisés, qual é Moisés? Cantava com o Vinícius? Calazans. Então, Moisés Calazans. Isso, Moisés Calazans. Então, quer dizer assim, são coisas que marcam a gente que lembra. Eu tô lembrando aqui, tá contando aqui, falando da irmã do Paulinho, eu falei, cara, eu ficava olhando, falei, ela é muito linda. Gente, ela é muito linda. Olha só que coisa interessante. A gente descobriu que éramos primos. Foi num programa da Rádio Relógio Federal. Quem nos chamou foi o pastor Maurício, não era pastor, não era Maurício Fragali. E lá a gente tocou no programa gravado, né, que ele tinha da Nova Vida. E no meio do intervalo, ela falou assim: mas como é que é seu nome? A gente falava assim, Silvana Marota, Lúcia Marota, né? Mas tinha um Trópia também, né? Isso. E aí quando falou Trópia, aí eu falei assim, é prima da Ana. E aí quando foi ver, a Mirth, a mãe do Paulinho, era prima mesmo lá, da minha sogra. Meio que história pra contar. É muito legal, é muito bacana. Por isso que... Aí a gente vai pra São Paulo falar da banda rara rapidamente. Eu tenho aqui Peraí, Alexandre, eu quero falar aqui com o seu Edson. Fala. Seu Edson, peraí. Fala. Quero falar um temazinho bem leve, bem tranquilo, na paz. O pastor Edson, deixa eu te falar uma coisa. No final dos anos 80 para os anos 90, houve um boom de comunidades, né? Surgiu várias comunidades aí, surgiram e influenciaram a nossa música e tudo. Mas eu estou falando com o senhor exatamente essa pergunta, porque você é o cara de louvor congregacional daqui, dessa reunião, né? Então, o que acontece? Essa música congregacional, esse louvor congregacional, que rolou nos anos 90, o auge dele, ele dialogava com todos os estilos, todas as músicas, com tudo. Olha, eu fui em evento que tinha comunidade da Vila da Penha, com sinal de alerta, com banda e voz, era tudo junto. Mas hoje, o louvor congregacional se chama worship, e ele não dialoga com nenhum outro estilo. É só ele. Você não consegue chegar no culto e tocar pé na estrada do Rebaião quando tem um ministério de worship ali, não entra, não cabe mais, não dialoga. Como é que você vê isso? Ednilson, você já jogou dominó? Já? Não sabe? Fácil. Eu não vou comentar sobre o vou fácil. Fica pra fora. Vou pegar. O pessoal da antiga aí tá todo mundo entendendo o que eu tô falando. Eu passo. Poxa vida. Boa. Quero morrer amigo do Ednilson, viu? Eu acho melhor ir pra banda rara aí. Vai pra banda rara. Banda rara. A chegada da banda rara. Fala pra mim, eu conheci a banda rara lá no Espaço Tabernáculo e fiquei encantado. Ó, foi até embora, rapaz. Fugiu. Foi apagado. Foi não, rapaz, tô aqui. Não, tô aqui. Foi meio Eu só tô comendo uma pera, um pêssego aqui, mas eu tô ouvindo. Ele tá nas três notinhas, agora. É Lady Nelson Rubens. Ok. Muito mais dá um tempo. Esse foi o auge da live. Fala um pouquinho pra gente. Como é que surgiu o negócio da banda rara aí? Antes da banda rara aqui, entrando na questão do louvor congregacional, do louvor de comunidade, e a gente tem uma figura importantíssima nessa construção inteira, que é o Asaf Borba, né? O Asaf Borba, ele começa essa questão musical por influência de Vencedores por Cristo, ainda do estilo coral, né? Aquela pegada ali. E o movimento de comunidade, ele não é um movimento organizado no Brasil, assim. As comunidades, elas vão surgindo, mas tem uma história muito interessante que envolve o interior de São Paulo, a região de Bauru, que vem o Arthur Mendes. O Arthur Mendes hoje é o responsável pelo sistema presbiteriano de comunicação, pelas rádios e tal, e ele é da geração do De Vento em Popa, ele é o compositor de Sinceramente,
que é um clássico, que está ali no De Vento em Popa. E a história que ele me contou foi assim, interessantíssima, porque ele tinha um grupo no interior de São Paulo, na região de Bauru, que era ele, o Ed Chagas e o outro rapaz que eu não me lembro o nome, que é o cara que sola a música, sinceramente, no disco do De Vento em Popa. Eles, quando se juntam e começam a fazer os covers de Vencedores por Cristo, eles começam a tocar baixo, bateria, guitarra, essa coisa toda, e a igreja deles não vê isso com bons olhos. E eles começam a não poder tocar nos cultos. Então, de maneira bem resumida, quando esse grupo é impedido de tocar dentro da igreja presbiteriana lá em Bauru, uma parte da igreja sai da igreja presbiteriana e eles formam uma comunidade em Bauru que vai começar a fazer aqueles encontros das comunidades, que de Bauru vai para Brasília, vai para Goiânia, no próprio Rio de Janeiro, e começa a fomentar todos esses intercâmbios que vão gerar a explosão das comunidades nos anos 90. Então, as coisas assim muito loucas, né? Como é intercalado isso. Eu fiquei impressionado. Ó, cérebro fez assim, ó. Sensacional. Não imaginava. Quer dizer, de Brasília se separou, e a galera também veio para participar de campos, comunidade. Sim, o Goiânia é a colonia, né? Goiânia é colonia. Alda Séria, Ludmila Terra, Kleber Lucas, Dené Gomes, entendeu? E tem o Rio com as comunidades, que tem o Wilson Mas Santos, né? o Kleber Lucas e a Ludmila, eles saem do Rio para Goiânia. Sim. Tá de Niterói, não é isso? A Ludmila saiu da Zona Sul para Goiânia. Isso. Como é que foi essa questão aí de qual foi a música aí, pastor, que você lançou e que foi a que estourou o Brasil todo aí, e não somente o Brasil, mas tá fora também. Agora lembra da profecia. Não, a gente não tava na banda rara, não. Você não tava na banda rara, não? Vamos entrar na banda rara. Voltar pra comunidade. A música do Edson Feitosa que mais fez sucesso foi aquela assim, ó. Lindo, lindo, lindo és, lindo, lindo. É minha, não. Bom, olha só, mas pegando o gancho da brincadeira do LED, tem uma música que eu gostaria de fazer uma pergunta para o Edson. Sonda-me, ela tem uma letra muito forte. Segundo uma compositora que eu conheço aqui, mora aqui em cima, disse que é uma das letras mais bíblicas, históricas, assim, de paixão de Jesus, do amor. Me fala um pouco dessa letra, pastor. Sonda-me, dessa essa música foi o seguinte: a gente estava num congresso de jovens em 2004, na nossa igreja, e a pastora Aline Barros foi pregar. Eu dirigi o louvor, tinha uns 400 jovens, eu dirigi o louvor e ela ia dar a palavra. E aí ela pregou esses 5 pontos: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa. Você está falando dessa música, né? Isso. Aí ela pregou esses 5 pontos. Eu estava anotando a pregação e tal. E aí no final, assim, a gente sempre canta uma música no final para a ministração, não sabia se ela ia fazer um apelo. E eu estava tentando achar uma música que falasse alguma coisa, né? Que pudesse não somente fazer um fundo musical, mas estivesse concordando com a palavra ali e tal. E aí, como eu tinha anotado esses 5 pontos, né? Eu falei, caramba, aí... Que aquele negócio, né? Então o nosso tecladista, o Davi Wagner, começou a fazer um fundo musical, ele estava lá do outro lado, né? Aí eu fiz um gesto, assim, com as notinhas do violão, né? E aí comecei, tipo um cântico espontâneo aqui, sentado na cadeira ainda, quando ela passou a palavra para mim, e aí eu entrei cantando: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Sonda-me. Como era o tema da coisa, aquilo pegou, rapaz, a reunião, dali em diante, teve mais 1h30, 2 horas, o pessoal no chão, chorando e tal. E aí, quando foi 15 dias depois, me lembrando disso, eu fiz o resto da melodia e da letra toda, né? Acabei dando a coautoria para ela, né? E a minha esposa também fez uma parte da letra, mas foi assim que surgiu, em junho de 2004.
foi um presente de Deus. Não foi uma coisa assim, sabe? O pessoal fala assim, o compositor, muitas pessoas falam assim, veio do céu. Veio do céu, mas tem um trabalho, tem um gemer ali, né? Tem a transpiração, né? A transpiração. Tem inspiração e a transpiração. Mas assim, foi uma coisa que a gente não estava esperando. A mensagem realmente me inspirou demais. E a forma como ela pregou era de alguém fazendo uma oração para Deus, né? E aí, acho que casou. E assim, eu acho uma coisa muito importante dessa música foi o arranjo que o Rogerinho Vieira fez. Para mim é um arranjo que casou perfeitamente com a melodia. Mas a história dela é essa aí, foi através de uma pregação. Quer dizer, muitas das minhas músicas foram feitas depois de um culto, depois de uma pregação. Ô Edson, eu fiz uma live com o Carlinhos Félix e ele falou comigo que Rompendo em Fé estava do teu lado quando você fez. Não, estava não. Ele foi do teu lado lá na Petrobras, lá você pegou o violão escondido no banheiro. Não. Assim, na verdade é o seguinte, o Carlinhos foi uma das primeiras pessoas a ouvir a música, com certeza. Mas não foi do lado dele não, porque essa música demorou 3 meses para ser feita. Mas nós fomos colegas de Petrobras e convivemos muito de 91 até, não sei se 98 foi quando ele saiu, 97, Rompendo em Fé de 97. Mas a gente conviveu muito, fizemos música junto, né? Ponto a ponto, uma música nossa, a primeira parceria que a gente fez junto. Mas não foi assim, não. Rompendo em Fé foi chorado. Saiu chorado. Mas foi depois de 2 pregações do pastor Marco Antônio, em que ele falou essa expressão pela primeira vez. Essa expressão não existia no mundo evangélico, né? E ele falou da mulher de fluxo de sangue, que mesmo sendo uma mulher, uma sociedade machista, tendo uma doença que a tornava impura, ela mesmo assim tinha o objetivo de tocar na orla de Jesus, e ela foi rompendo em fé por dentro da multidão. Ela foi rompendo em fé. A expressão ficou. Depois ele escreveu o livro saiu antes da música. Quer dizer, o livro saiu depois da música, mas o livro é anterior à música, né? E foi uma construção também aí, minha e da Ana. Também tem coautoria do pastor Marco, porque muitas frases eu peguei da pregação que ele fez. Das pregações que ele fez, foram 2. Quem fazia muita música assim era o brother Simeão, né, Fábio? As músicas do brother todas são com o apóstolo Estevão, pregações do apóstolo. Vamos voltar para a banda rara, que eu quero ouvir. Banda rara! Passa a régua. Vamos voltar para a banda rara, porque eu vou falar igual o pastor agora. Essa turma aí não quer que eu fale isso. Eu jogar o worship pro pastor. E agora te manda o Estevão. Cara, o LED tá demais essa noite. Tá. Hoje ele tá aqui, tá. O LED. Brincadeira. Mas antes de nós falarmos aí sobre a banda rara, eu fiz essa pergunta, Edson, porque a Jerusa ama essa música. E ela canta todas as vezes. Por que ela não grava? Por que ela não grava? Tem autorização do autor? Agora vai gravar. Agora ao vivo aqui, agora tem autorização, vamos gravar. O Alexandre tem meu telefone, mas o meu e-mail é rompendoemfé@gmail.com. Vai ser uma honra. Tá confirmado. Vai ser uma honra para mim. Uma honra para mim.